aí, João? O que achou do jogo? Hum, Foi um jogo meio café com leite, podia ter é, sido melhor. O que achou da partida, hein, João? Antes de dizer que já pensando até numa futura final de Copa do Brasil, que pode acontecer, o Lucas Moura e o Rames Rodrigues eles vão mudar o patamar do time do São Paulo, hein? Então o São Paulo será um adversário, caso seja a final entre Flamengo e São Paulo, um adversário bem complicado, principalmente pelo momento do Flamengo. O Flamengo não está bem. O Flamengo não está bem. Aliás, o Flamengo do Sampaoli, ele teve. Quais foram os momentos bons do Flamengo do Sampaoli? Ida e volta contra o Fluminense na Copa do Brasil, jogo de ida contra o Grêmio na Copa do Brasil, e o primeiro tempo contra o Vasco no Maracanã. O Flamengo meteu naquele primeiro tempo 4-0 no Vasco, né? Tirando isso, eu já começo a ter dificuldade de lembrar um momento que o Flamengo jogou bem. Jogou um futebol compatível com o que ele pode. Porque você tem que gerar uma expectativa em cima do elenco, dos jogadores que você possui. O Olímpia, por exemplo, que merecidamente eliminou o Flamengo da Libertadores da América, você não pode esperar daquele time do Olímpia um futebol bonito, um futebol de qualidade, porque ele não tem capacidade de fazer isso, né? Você pode esperar muita luta, muita garra, muita entrega, e isso o Olímpia demonstrou bastante. O Flamengo, ele tem jogadores e tem potencial para jogar muito mais do que ele pode jogar, né? Aliás, o Flamengo, depois que Jesus foi embora, jogou o que pode também poucas vezes. Talvez no início do Renato Gaúcho, com o Dorival até a semifinal contra o Vélez da Libertadores no ano passado, depois começou a cair de produção. Então, esse elenco do Flamengo é um elenco que já não joga o que pode há muito tempo. E agora azedou de vez, né? Porque está claro que há uma colisão, um desentendimento entre o grupo e o técnico Jorge Sampaoli. O que eu disse, né, ontem no Maracanã, nós vimos claramente o terceiro jogo após a agressão no Pedro. Cuiabá 3-0, Olímpia 3-1 e ontem 1-1. O Flamengo não está bem e piorou em relação ao que vinha acontecendo antes com o Sampaoli. É nítido que os jogadores estão insatisfeitos, é nítido que o Sampaoli está insatisfeito, e aí você vai me perguntar, João Guilherme, e agora? E agora? Profissionalismo, minha gente. O contrato está assinado, o salário cairá na conta no dia certo. Se não se gostam, pelo menos trabalhem juntos. Porque existem milhões e milhões e milhões de pessoas que são afetadas pelo Flamengo. E pelo visto, as partes envolvidas, os jogadores, o Sampaoli, eles não estão nem aí para o que está acontecendo no mundo afora deles. Eles estão na bolha do ninho do urubu, um não fala com o outro, os jogadores de um lado de bico, o Sampaoli aqui não fala com ninguém, e isso está sendo mais importante do que entrar em campo, dar o máximo, jogar bem e fazer a alegria de milhões e milhões e milhões de pessoas que proporcionam essa paixão chamada Flamengo e que é a responsável por eles estarem no clube, por receberem hoje grandes salários, porque o torcedor é que consome. Você mesmo acabou de fazer, no início da nossa live, Bruno Vilafranca, uma propaganda de uma loja do Flamengo que é nossa parceira aqui na S1 Live, né? Ação rubro-negra lá do Shopping Downtown. Exatamente. Por que as pessoas vão lá na Nação Rubro-Negra?
porque elas amam o Flamengo, porque elas consomem o Flamengo. Então, este público, que é imenso, as últimas pesquisas apontam 48 milhões de pessoas, e contando, daqui a pouco vai bater mais de 50. Esse público merece respeito. Então, não é a mesma coisa. Não acontece isso, pelo amor de Deus, e não acontecerá. Mas é a mesma coisa. Eu não gosto do Bruno Vilafranca e o Bruno Vilafranca não gosta de mim. Aí nós estamos aqui. Aí nós vamos fazer um programa ruim porque a gente não gosta um do outro. E o cara que está lá assistindo a gente? Que está acompanhando essa live, que está mandando superchat, que está dando like, que está investindo aqui com a sua audiência e nos fazendo crescer. Ele é que tem que ser o bem comum. Ele é que tem que ser o bem maior. Então, independentemente das divergências, e por que eu estou falando isso? Ontem no Maracanã, mais uma vez, você viu um time apático, sem intensidade, sem muita vontade, e que no segundo tempo melhorou, com as mexidas que fez o Sampaoli, embora para mim ele tenha mexido errado, tirado o Arrascaeta, que discretamente participou mais do jogo no primeiro tempo do que o Everton Ribeiro no segundo tempo. Eu teria mantido o Arrascaeta, só se ele sentiu alguma coisa ou estava poupado para o jogo de quarta-feira. Mas o Luiz Araújo entrou muito bem no jogo, foi decisivo. O Gerson, diferente do que fez no Paraguai, até que se movimentou melhor. O Bruno Henrique teve uma boa participação. E olha, o Flamengo está muito longe do que ele pode. E você percebe que o Flamengo está muito longe do que ele pode porque o ambiente não está bom, o clima não está bom, os jogadores não querem mais o Sampaoli ali, o Sampaoli também parece que está fazendo só o dele, e isso está errado. Alguém tem que chegar lá, tem que ser o Marcos Braz, tem que ser o Bruno Spindel, tem que ser o presidente Landim, alguém tem que chegar lá e falar para os caras o seguinte: vocês não se gostam, problema de vocês. Estamos pagando salário, vocês têm que jogar pelo Flamengo e vocês têm que competir pelo Flamengo. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Agora, vocês têm a obrigação de entrar em campo e competir, correr, suar a camisa. Vocês são pagos para isso. Se vão ganhar ou não, é uma outra história. Mas o Flamengo não está fazendo isso. Thiago Maia também teve uma participação dentro do que ele pode fazer interessante no primeiro tempo. Enquanto tiver essa picuinha, meu amigo Bruno Vilafranca, a coisa não vai andar. A ponto de um jogo que parecia favas contadas. Flamengo já está na final da Copa do Brasil. A própria imprensa gaúcha dizia isso, né? Depois daquela grande e rara atuação do Flamengo contra o Grêmio. Hoje mudou tudo, cara. O Grêmio ganhou do Fluminense 2-1. O Grêmio está muito confiante. E se o Flamengo entrar em campo do jeito que ele vem jogando esses 3 últimos jogos, ele será eliminado da Copa do Brasil para completar a série de vexames. Aí, caso isso aconteça, os jogadores voltarão para a sua bolha, o Sampaoli voltará para a sua bolha, e ali dentro eles ficarão no seu mundinho particular, e que milhões e milhões e milhões e milhões que amam o Flamengo, que se explodam, porque eles não estão nem aí. Vamos ver o que vai acontecer.